honra o Estado de Pernambuco. Muito obrigado, ministro. Saudar a minha amiga Ana Amélia, senadora, saudar a Roberta, que eu não conhecia, e saúdo também em termos da coragem individual demonstrada, e saudar a todos aqui presentes. O tema do politicamente incorreto, ele nos remete a algumas mudanças que nós tivemos no mundo contemporâneo. A rigor, o politicamente correto, ele emerge com aquilo que nós podemos historicamente situar como uma fragmentação da noção do que nós poderíamos chamar de mundo ocidental e cristão. Essa fragmentação, ela é acelerada, em larga medida, com o processo de pós-guerra, sobretudo a Segunda Guerra Mundial, com a emergência da chamada descolonização, com algumas transformações dentro do próprio capitalismo, que vão, por exemplo, inserir cada vez mais a mulher dentro da vida pública e na vida econômica, fazendo com que ela saia do mundo privado, em boa medida, no mundo, falamos aqui do mundo ocidental, em que ela se situava, e passe cada vez mais a integrar o universo público, e obviamente também em busca do reconhecimento dos seus direitos, tem a ver com aquilo que acompanha esses processos e que atende pelo nome de multiculturalismo, não é certo? O que significa colocar na ordem do dia questões como raça, etnia, sexo, gênero e conexos. E tem a ver também, ministro Marco Aurélio, com aquilo que o François Lyotard chamava de pós-modernidade, ou seja, o fim das grandes narrativas montadas sobre o iluminismo e que nos davam um horizonte de progresso mais ou menos assegurado e dentro de um conjunto de fórmulas que seriam, de certa maneira, consagradas. Enfim, você vive um Big Bang cultural a partir, sobretudo, de meados do século XX em diante, com a emergência de uma série de temas que não faziam parte da pauta das sociedades, grosso modo. O chamado politicamente correto surge daí. E há um fato fundante, porque a cultura do politicamente correto, ela emerge inicialmente, embora podemos rastrear em outros momentos e outros espaços, mas nos Estados Unidos, particularmente dentro daquilo que se chamou de guerras culturais dos anos 80 e anos 90. E tem um episódio muito característico que acontece na Universidade de Stanford, virada dos anos 80 para os anos 90, que foi quando o currículo que você tinha lá, voltado para a cultura, ele abordava, evidentemente, a cultura ocidental a partir de Homero, ou, se você quiser, a partir de Platão, até chegando a Nietzsche, pegando gradamente os grandes monumentos e os grandes vultos da nossa cultura ocidental. E naquele ano foi levado ao Conselho Universitário a substituição de um pedaço da grade por dois outros pensadores, o Franz Fanon, que é um pensador antiliano, né, e a Rigoberta Mancho, que é uma indígena ligada à Centro-América e particularmente a Guatemala, né? E aquilo gerou uma grande polêmica, que se estaria, a partir daquele momento, se reduzindo, estaria se escanteando, estaria se colocando à margem a cultura ocidental, não é? Por outro tipo de culturas, por outro tipo de valores, por outro tipo de informação. Gerou enorme discussão nos Estados Unidos durante esse período, e a partir daí você começa a ter uma polarização. Essa polarização, que vai se transmudar nesse conceito, que é um conceito em disputa do politicamente correto, ele tem a ver exatamente com isso que anteriormente eu procurei aqui situar. A emergência, né, de uma série de novos atores, por assim dizer, na cena pública, na cena política e assim por diante, dos direitos civis, que vão, em certa medida, como é muito natural, trazer as suas narrativas e as suas visões e as suas concepções para os mais diversos âmbitos da cultura, inclusive da linguagem. Então, nós poderíamos dizer que o politicamente correto seria a tradução dessas lutas ou desses processos de afirmação, não é, desses novos atores para aspectos culturais e da própria linguagem. Que aspectos especificamente? A utilização de qualquer tipo de linguagem, não é certo, ou de referência que pudesse significar a discriminação, o menoscabo, o assujeitamento desses mesmos atores. Então,
O terreno do politicamente correto é um terreno de disputa que se dá entre atores que vão emergir e, efetivamente, determinado tipo de outros atores que vão se sentir ou deslocados ou, em alguma medida, por essas mudanças, ameaçados por esse processo. É isso que nós temos no embate do politicamente, no politicamente correto, como se diz, né? Que é uma forma de rotular o outro também, né? E nós não podemos aqui confundir, por exemplo, esse tipo de disputa que vai se dar, né, que tem a ver com essa chamada pós-modernidade e a emergência do multiculturalismo, com as intervenções canhestras que nós tivemos aqui em 2004 com aquela cartilha, né, do politicamente correto direito humano. Não é nada disso, não é certo? E tampouco eu quero deixar desde já bem claro que o politicamente correto se confunde com a intransigência. O que aconteceu com a Roberta, o que eu também já vivi em outros episódios, que aqui não interessa trazer, e também a senadora, não é certo? O judiciário está além disto tudo, acima, evidentemente, dessas questões. Não há nada como ter uma cadeira vitalícia propiciada pelo Legislativo, diga-se de passagem. Muito bem, retornando aqui à nossa conversa, isso aqui é outra coisa. Tá certo? Isso é intransigência, isso é autoritarismo, isso é falta de respeito, é desconhecimento em termos do que representa o outro, e isso é absolutamente deplorável e tem que ser recusado. Né? Não é possível que num campus universitário um professor como Demetrio Maioli, que tem todos os títulos, ou mesmo a Roberta, não possa falar sobre qualquer tema. Sobre qualquer tema. Levado ao limite, o direito de expressão inclui, inclusive, a possibilidade de quem desafia esse direito de expressão poder se expressar, o que é uma contradição em termos. Não é? Mas, a rigor, vivemos e convivemos com esse tipo de limite. E uma sociedade democrática é uma sociedade que se funda institucionalmente, mas também socialmente, no respeito ao outro. No respeito, particularmente, a algo que me é muito caro, ministro, que é o respeito à diferença. Uma sociedade que não respeita a diferença, ou seja, a possibilidade de que o outro ser um outro para nós, é efetivamente uma sociedade autoritária e que está a caminho, evidentemente, de desvios que podem descambar no fascismo ou outro tipo de totalitarismo qualquer que se queira. Então, resumindo essa intervenção, eu gostaria de dizer que o extremo daquilo que nós chamamos de politicamente correto, evidentemente pode levar ao sufocamento da liberdade de expressão. Mas, entretanto, não devemos levar o chamado politicamente correto, pelo menos no seu aspecto do que ele representa de afirmação cultural, tá certo? Transposta ao nível de linguagem, tá certo? Para a emergência desses novos atores, sejam negros, sejam gays, sejam lésbicos, sejam mulheres, sejam hipossuficientes ou o que for. Não, nós temos que entender e ter uma postura inclusiva no que representa isso. Se alguém se sente ferido e atingido, chamado de preto, nós temos que parar e refletir o que é, como é que nós vamos lidar com essa situação. Não é certo? Evidentemente que o preto tem um lado da ofensa, mas o preto também tem um lado do poder, de quem perde o poder, porque não vai poder utilizar aquela palavra. Por exemplo. Não é? Então nós estamos diante de questões culturais, de conflitos culturais, que exigem exatamente a outra metade desse debate, que é a cultura do debate. E a cultura do debate, ela se afirma, primeiro, com respeito à regra e ao regime democrático. Não é? Isso é essencial. E aqui está um dos guardiões da nossa Constituição, que é o nosso pacto democrático, que graças a Deus tem funcionado muito bem até aqui, espero que assim continue. Né? Portanto, a institucionalidade. Né? Além disso, eu acho que é um elemento chave e fundamental a questão da educação, democracia, debate informado. O fundamentalismo, em boa medida, a intransigência, o desrespeito ao outro, tem tudo a ver com a falta de informação, né? Com a falta da noção exatamente de uma certa racionalidade e dos termos em que o debate tem que se dar, sem poder extrapolar o desrespeito ao outro. Quando no debate com o outro eu agrido e desrespeito, como aconteceu com a Roberta, eu estou reciprocamente agredindo e atingindo a minha humanidade, que é a mesma da dela. Então, ao fazer isso com ela, estou, em certa medida, no efeito bumerangue, fazendo comigo próprio. Tá? Então, eu diria que nós vamos conviver com isso, tá certo? Isso é algo que não adianta você dizer simplesmente, bom, afasta essa questão que é incômoda, que tem suas dificuldades, seus problemas, porque ela se dá, na verdade, no chão, no solo da sociedade, tá certo? São alguns direitos e reivindicações que efetivamente existem. Existem excessos, sim, e existe intransigência, ministro, e eles têm que ser combatidos. Isso é absolutamente inquestionável.
Mas isso faz hoje parte, é só ver o que acontece, por exemplo, na internet. É só ver o que acontece efetivamente na internet. Que é hoje um mundo onde a desqualificação, sabemos nós, quem visita, quem vê, né, Ana Amélia? O que é que também pode representar exatamente essas novas tecnologias e aquilo que elas podem conduzir. Mas eu acredito que o melhor antídoto para esse extremismo, para a falta de respeito, para a intransigência, é exatamente a liberdade de expressão, a democracia, o respeito às instituições e o respeito ao outro na sua humanidade, na sua integridade, que afinal é de todos nós. Muito obrigado, ministro.